Oi pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados na área, programa Sabor em Foco, segunda temporada e claro, Sabor em Foco sempre com receitas deliciosas, dicas incríveis, técnicas e o intuito é programa feito para você que gosta de cozinha, que gosta de gastronomia, que quer se aprofundar, enaltecer, enfim, diferenciais a todo momento é no Sabor de Foco. E hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa de risoto. E não é um risoto simples não, hein? É um risoto al carbonara. Pois é, olha que diferente, né? A gente está acostumado com risoto à milanese, risoto nero di seppia, funghi porcini, enfim. São risotos clássicos, mas o carbonara é um conceito de molho. Mas eu trouxe o carbonara hoje para o risoto, porque, claro, Sabor em Foco é sempre resultado de diferencial para o seu dia a dia e para suas receitas, tá bom? Então, vamos entender primeiro os ingredientes desse risoto. O que eu vou usar? Primeira coisa, claro, um bom arroz de risoto. Ele pode ser arbóreo, carnaroli ou vialone nano, tá? Existem 3 tipos de arrozes que caracterizam um bom risoto. E claro, eu vou usar aqui um arroz de risoto do Empório São João, tá bom? É um arroz delicioso que vocês vão encontrar em qualquer hipermercado aí que vocês busquem, tá? Outra coisa, para um bom risoto, eu preciso ter o quê? Um caldo. Isso é essencial. Um caldo muito bem feito, com aquele conceito do aproveitamento total. E aqui eu tenho talo de alho poró, casca de cebola e, claro, eu vou dar um toque do terra nesse caldo para dar aquele aroma delicioso aqui nessa cozinha deliciosa da Sabor em Foco e vai ser um diferencial bem grande que eu vou dar um toque de alecrim nesse caldo, tá bom? Mas daqui a pouquinho. Então, um bom caldo é uma boa característica. Outra coisa, bebida alcoólica. Nesse caso aqui, eu estou usando um vinho rosé, tá? Por que eu escolhi o vinho rosé e não o vinho branco? É porque o rosé ele é mais suave e eu quero deixar que essa deglaçagem seja estruturada de fato numa coisa mais leve para ter potências de sabor dos outros ingredientes e da concentração de gordura, tá? Vamos usar bacon, mas você em casa pode usar o guanciale, pode usar barriga, enfim. O importante é ter essa concentração de gordura e trabalhar uma técnica que eu vou ensinar para vocês daqui a pouquinho, tá? Cebola, como todo risoto, tem uma boa cebola, um bom alho, um alho poró, enfim, a base aromática que você queira utilizar, tá bom? E claro, como a gente sabe que carbonara vem de carbone, né? Carvão. Também dizem que o grande molho carbonara era feito por os carvoeiros. Então, essa concentração da pimenta moída na hora tem que ser essencial. Por isso que é considerado o molho carbonara, ou seja, você vai lá e dá aquela apimentadinha no seu molho, ou nesse caso no risoto, com grãos de pimenta preta que caracteriza o carvão, tá bom? E claro, a gente sabe que todo risoto sempre tem que ter gosto salgado do parmesão e aquele brilho e cremosidade que a manteiga sempre tem. Claro, eu vou dar com a nossa querida Doro, tá? É uma marca aí que vocês conhecem com certeza e é uma manteiga de origem animal incrível, ela tem um ponto de fusão muito bom, ponto de fumaça, enfim, textura, dá para fazer diversas possibilidades com a manteiga Doro, hein? Recomendo aí para vocês. Então, risoto, pessoal, característica a gente já sabe, são 3 tipos de arrozes, um bom caldo, uma bebida alcoólica para deglaçagem e o protagonista, que no caso a gente vai trazer o molho carbonara para dentro desse risoto delicioso. Então,
primeira coisa que a gente vai fazer é, vamos dar uma tostada muito boa no nosso bacon, tá? Por quê? O que eu quero? Eu quero tostar o bacon, eu quero extrair toda a gordura dele, tá? E a gente vai deixar esse bacon bem sequinho, dando aquela drenada de gordura, porque aquela gordura pro final você vai ver que vai ser um resultado incrível, tá? Então, vamos aquecer nossos motores aqui, panela Moncoque, vou deixar esquentar bem, e a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o bacon. Então eu preciso que a minha frigideira esteja extremamente quente, que na hora que o bacon tiver na frigideira, vai extrair aquela caramelização por conta da alta temperatura, tá bom? Então deixa aquecer bastante. Vou colocar uma gordurinha aqui só para ver. Ó, que barulhinho lindo, ó. Então a gente já sabe que ela já está bem quente. Esse é o grande segredo aí de uma boa frigideira, né? Então vamos aqui colocar. Vamos deixar fritar esse bacon aqui bastante, tá? Deixa fritar bem ele, porque o que eu quero? Eu quero que esse bacon fique sequinho, libere gordura e, claro, traga aquela estrutura que o bacon tem de sabor, aquele defumadinho gostoso, tá? O guanciale é a mesma coisa, a diferença é que o guanciale é o quê? A bochecha do porco, que é bem utilizado aí em preparos europeus. A gente sabe que para nossa querida quiche Lorraine se usa o guanciale, o carbonara, o guanciale, enfim. E a gente tem aí uma substituição simples e você pode usar o bacon tranquilamente, tá bom? Deixar ela dar aquela boa fritadinha, deixa selar bem. Preciso extrair o máximo de gordura, tá? O segredo de um bom carbonara é o máximo de gordura extraído de bacon, porque aí ele vai fazer uma junção aí junto à gema de ovo, junto ao queijo parmesão, e aí o parmesão também fica ao seu critério, ou grana padano, ou parmigiano reggiano, ou um queijo de ovelha chamado pecorino, tá? Que também se usa muito. O italiano gosta de misturar o pecorino com parmigiano reggiano. Olha só que delícia, o bacon já está tomando fronte aqui, ó. Deixar ele dar uma seladinha boa. Enquanto ele vai selando, essa panela aqui da Moncoque ela é tão grande que eu consigo ter ilha de cocção, vamos dizer assim. Então aqui eu vou deixar selando bem o bacon, vou trazer gordura e junto na mesma panela eu vou fazer uma peripécia aqui, eu vou ralar um queijinho, que eu quero fazer uma crostinha bem gostosa para a gente colocar de decoração, tá? Então eu vou fazer uma telhazinha de queijo, que aí a gente vai ter um resultado bem legal também aí, junto com esse parmesão, e aí eu já resolvo duas coisas numa só. Isso, claro, por conta da nossa panela da Moncoque, que ela é incrível, tá? Aqui, ó. Olha só. E é interessante que a gordura ela vai soltando, vai ficando um aroma de defumado bem interessante, tá? E o nosso queijo aqui, ó, já está começando já a criar a crostinha que eu quero. Vou mostrar aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Vamos com uma pinçazinha aqui, ó. A gente vai tirando ele. Olha só que delícia. E não adianta, quando a gente fala em carbonara, pessoal, a gente tem que trazer esses elementos. O queijo, a gente tem que trazer o bacon, a gordura, tá? E sempre a gema de ovo. Aqui, ó. Vocês já viram uma panela com duas técnicas ao mesmo tempo? Acredito que não, viu? Eu tenho aqui uma fritura de bacon e a outra eu estou aproveitando e fazendo a minha crosta de parmesão. Olha só que delícia. Olha que delícia. Fica até
Maravilha. Já vou tirar já o nosso queijinho aqui, ó. Pode ver que ele já deu uma tostadinha boa. Olha só que lindo que fica, ó. Olha aqui, ó. E aqui eu vou deixar num pratinho para secar. E agora a gente vai trazer, vou puxar essa gordura do queijo para dentro do meu bacon. Maravilha, ó, já tenho meu bacon, já tá dando uma boa fritadinha, que isso é importante. Eu vou deixar ele dar uma reservadinha nele agora. Vou pegar uma peneirinha aqui. Deixar ele secar um pouquinho. E é o importante, pessoal, uma dica aí para vocês, serve para tudo, né? Qualquer tipo de fritura que você queira deixar crocante, sequinho, coloquem numa peneira, tá? Nunca papel antiaderente, porque papel antiaderente esquenta e aí não vai deixar a gordura ser eliminada, né? Então ela vai absorver e aí vai ficar aquele preparo bem gorduroso. Então quando você põe na peneira, o ar ele vai passar por baixo e nessa passagem de ar ele deixa sequinho, tá? Então a gente vai deixar aqui e aí vai dando uma escorridinha de gordura aos poucos. Então, frigideira bem quente e agora a gente vai entrar para o nosso preparo de... Vou pôr... Eu vou de novo. Vamos lá. Aí, pronto. Vamos entrar com gordura, um pouquinho de azeite, tá? Um pouquinho, a panela é um pouquinho maior. Vamos entrar com essa manteiga deliciosa. Por que manteiga e azeite? Porque o que eu vou trazer aqui? Vou trazer diferentes densidades de gordura. Então a minha manteiguinha aqui agora ela vai chegar numa temperatura alta, mas ela não vai queimar, porque aí eu tenho uma outra estrutura de gordura, tá? Que no caso é o azeite aqui, tá? E esse azeite é específico para isso, para cozinhar. Vou colocar um pouquinho de manteiga. Deixar. Maravilha. Olha aqui, ó. E parece que não, a manteiga ela tem uma característica interessante que ela vai soltando aqui todo o fundinho do bacon. E olha só que delícia. Enquanto ela vai derretendo, aí aqui a gente vai cortar cebola, tá? Vamos cortar aqui rapidinho. Não dá tempo da gente conseguir não derreter toda a manteiga e a gente colocar a cebola. Lembrando, né? A simetria de corte é muito importante. A manteiguinha já está bem douradinha por conta do bacon. E o importante também, pessoal, é vocês sempre terem essa referência de que um sabor vai se agregando ao outro. Então aqui eu fritei o bacon, depois eu fritei o queijo parmesão, né? Agora tem manteiga, agora eu vou colocar a cebola e tudo isso vão o quê? Vão se unificando os sabores, né? Então olha a quantidade de sabor que já tem no início do preparo. Isso é muito importante. Que aí lá no final você já tem uma potência de sabor muito maior, tá? Ó. Maravilha. Perfeito. E agora entra a cebola. Vamos dar uma boa tostada nessa cebola. Olha aqui, ó. Olha que delícia. E o cheiro dela junto ao bacon. Olha só que interessante. E agora vai entrar o nosso grão, que é o arroz aqui, ó. Esse arrozinho delicioso.
Vou colocar aqui. Essa embalagem aqui é aquela embalagem mais fácil de tirar, tem meio quilo. Então meio quilo vai durar aí pelo menos para você, vai render, durar não, render pelo menos aí 1,5 kg de arroz, que vai atender até 6 pessoas, tá? Você consegue atender 6 pessoas tranquilamente. Uma caixa de 1 kg você atende até 12 pessoas, dependendo da proposta, né? Se for um evento empratado, a gente fala aí em 12 pessoas. Se for um evento petit gourmet, que são balzinhos, aí a gente está falando aí numa quantidade de pelo menos 22 pessoas, tá bom? Olha esse cheirinho. Pessoal, vou para os comerciais, daqui a pouquinho eu volto, que agora a gente vai começar a hidratar esse risoto. Tchau, tchau. Pessoal, ainda a tecnologia não chegou no aroma, mas eu vou falar para vocês que o cheiro dessa cozinha aqui tá delicioso. Claro, graças a essa frigideirinha aqui da Moncoque, que ela potencializa sabor, calor residual e claro, tá um aroma incrível de bacon, grana padano, tá uma loucura isso aqui, manteiga. Então, nossa, o cheiro tá maravilhoso. Então, voltando, pessoal, isso aqui sempre que eu coloco gordura, base aromática, que no caso eu iniciei aqui com a minha cebola, e acrescento grão, e agora o que eu vou fazer? Agora eu vou dar uma fritada nesse grão, tá? Porque o que acontece? O arroz, ele é rico em amido, então eu preciso, quando a gente faz um risoto, liberar esse amido numa performance extremamente positiva para ter uma textura adequada, tá? Então aqui, ó, essa seria a primeira etapa do risoto, fritura, tá? Que consiste em gordura, base aromática e grão, ok? Então eu vou fritar aqui, ó, nosso grão. E agora vai ter a segunda etapa do nosso risoto, que é a deglaçagem, que é a inserção da bebida alcoólica ao grão. Olha o barulhinho de deglaçagem, olha que coisa linda, tá? E o que acontece nessa estrutura? Olha, meu Deus do céu, olha o aroma disso aqui. Essa fumacinha aqui nada mais é do que a evaporação do álcool, tá? Então o álcool ele está sendo absorvido pelo grão e ao mesmo tempo evaporado, tá? Então o risoto, nesse momento aqui, ele já entende que entrou num processo de hidratação e agora ele vai começar a liberar o amido. Então, segunda etapa é a deglaçagem, não esqueçam disso, tá? E agora eu vou entrar com a hidratação, que é o quê? Esse caldo delicioso feito com talo de alho poró, cebola, as cascas, que é muito importante de dar coloração, e eu vou entrar agora com o ingrediente característico da minha querida doTERRA. Vamos colocar aqui nesse caldo para dar um aroma gostoso, para dar uma potência de sabor. Qual que eu posso escolher aqui? Eu tenho limão. Vamos aqui, ó, alecrim. Esse alecrim aqui vai ser incrível, tá? Ó, peguei o alecrim, que é o rosemary, ok? E a gente vai colocar aqui, ó, um aroma de alecrim. Toda vez que eu pingo uma gotinha desse doTERRA hoje aqui na cozinha, o pessoal aqui fica doido pelo cheiro. Olha isso aqui, ó. Olha o aroma de alecrim. Meu Deus do céu. Eu recomendo demais vocês conhecerem a doTERRA, tá? Que é um resultado aí incrível desses óleos essenciais e, claro, aroma natural para a gente usar na cozinha e enaltecer todos os nossos pratos, tá bom? Entra no doTERRA lá no Instagram que vocês não vão se arrepender. Bom, então aqui eu já tenho o meu grão, ele já tá bem fritinho. Olha, esse movimento aqui, ó, que eu vou fazer, prestem atenção, ó. Olha a colher, tá caindo o tempo todo, não tá? Esse movimento eu vou fazer do início até o final do preparo do risoto, tá? Eu preciso sempre ter esse movimento do grão na minha colher.
tá bom? Vocês vão perceber que até o final esse movimento vai ser feito. Então agora a gente vai entrar com o nosso caldo no arroz aqui. Vou colocar uma conchinha, 2, 3, 4, 5. Já é o suficiente para a gente ter esse resultado aqui. Vocês devem estar perguntando aí em casa, nossa, mas por que tá colocando tanto caldo? Se o certo do risoto é colocar uma concha de cada vez. Vou explicar para vocês, pessoal. O que acontece? A partir do momento que a gente conhece o ingrediente, a estrutura dele, o equilíbrio de tempo e temperatura que ele precisa, o método de cocção adequado, a gente consegue estabelecer mais decisões com ele. Então, vamos pensar assim. Se eu coloco uma concha de cada vez, é claro que se eu coloco uma concha de cada vez, o arroz ele vai absorver. E aí vai automaticamente ser necessário que eu sempre vou hidratar uma concha. Aqui nesse caso aqui, o segredo do grão é o quê? Triplicar de volume, tá? Podem ver aqui, ó. Olha que grão bonito. E esses pontos brancos é tudo amido. E o grande desafio é a gente liberar esse amido na base líquida com performance, que aí onde a gente consegue atingir textura, cremosidade, tá? Então, o grande resultado aí desse arroz é isso, tá? E claro, sempre quando a gente fala de receitas, a gente está falando do top 3 do chefe. Hoje no top 3 do chefe, vou pegar aqui para vocês verem o que a gente vai falar. 3 acompanhamentos que combinam muito bem com o risoto. O primeiro é uma salada verde, tá? Com um vinagrete de limão. Olha que interessante. Quando a gente fala vinagrete de limão, eu posso também chamar de citronete, tá? Justamente pelo fato de que a parte ácida do cítrico traz essa nomenclatura aí para nossa cozinha, tá? Pão de alho ou fatia crocante. Também o pão de alho ele combina bem com esse risoto, tá? E por último, um vinho branco, tá? O vinho branco ele traz esse resultado, ou um suco de fruta, mas o suco de fruta teria que ser um pouco mais ácido, tá? Aí eu iria mais para um abacaxi, iria para um suco de pêssego, né? Pêssego fresco, claro, que aí a gente consegue ter bons resultados, ok? A gente sabe que o bacon ele é gorduroso, combinaria também, dependendo da situação, um vinho tinto não com muita expressão, mas combina também tranquilamente, tá? E agora aqui, pessoal, a gente sabe, agora é cozimento, né? Lento. Olha que arroz, é isso, ó. Olha que interessante, ó. Olha como ele triplica, ele já cresceu, olha como ele está crescendo, ó. Isso é muito importante para o grão, tá? Essa absorção de hidratação e a gente tem aí ótimos resultados de textura, tá? Aí outra coisa, pessoal, quando a gente fala em risoto, eu preciso ter a característica desses 3 tipos de arrozes, né? E dentro dessa característica desses 3 tipos de arrozes, vem a concentração de amido. Então, o arbóreo tem um tempo adequado, o carnaroli tem um tempo adequado e o vialoninano também tem um tempo adequado de cozimento para ser liberado o amido, tá? Olha lá, aquele movimento de concha que eu falei para vocês, ó. Olha que coisa linda, ó. Olha isso, ó. Olha só. Olha só. Colher, né? Desculpa, não é concha, ó. Olha aqui, ó. Esse movimento sempre, tá? Sempre que vocês forem fazer um risoto, vocês vão ter que trabalhar com esse resultado aí, tá? Então é muito importante trazer esse resultado. Aí a gente pensa, né? E um restaurante, chefe? Como é que funciona a estrutura de um risoto? Porque a gente sabe que um risoto demora pelo menos 30 minutos, né? Pô, realmente o risoto demora um pouco, né? O que a gente faria num restaurante? Por exemplo, eu já fiz a minha deglaçagem, eu já fiz a minha primeira hidratação, né? Deixo ele cozinhar um pouquinho mais, porque visualmente, né, a gente sabe que ele tá cru ainda,
tá? E aí, o grande segredo aí de um restaurante é o quê? É interromper o cozimento do grão, tá? Aí eu pegaria uma assadeira, colocaria esse arroz esticado. Por que esticado? Porque se eu deixo desligado na panela, a concentração de calor residual vai o quê? Vai cozinhar em pirâmide. E é isso que a gente não quer. Então a gente precisa esticar esse grão, tá? E aonde ele vai ter temperatura ambiente ou refrigeração, e aí ele interrompe o cozimento. E aí eu consigo ter uma performance extremamente positiva depois, lá para o processo final. Então você que gosta de receber visita em casa, você que gosta de fazer risoto, a dica que eu dou para você é essa. Faça o pré-cozimento do seu arroz, estique numa assadeira, coloque papel filme e no momento que você vai receber a sua visita, você vai falar: e aí pessoal, posso começar a fazer o risoto? Porque risoto a gente sabe, é just in time, né? Tem que servir logo que você faz. Porque senão ele muda a estrutura de amido e aí a gente sabe que ele fica um pouco mais aglutinado. E qual que é o resultado de aglutinação? É esse aqui, ó. Quando eu coloco na colher, eu viro e ele não cairia, tá? Se você coloca na colher e ele gruda na colher, tá? É porque ele aglutinou e infelizmente ele passou do ponto, tá? Vamos entrar com mais uma hidratação aqui. Enquanto a gente vai dando mais uma hidratação nesse arroz, a gente vai responder as perguntas do Help Chef. Vamos lá, vamos hidratar ele aqui, ó. Olha só, e esse aroma de alecrim tá incrível, justamente pela participação especial aí da doTERRA. Então vamos ver aqui o nosso Help Chef, pessoal. Olha aqui. Posso substituir o arroz arbóreo por outro tipo de arroz? Olha, se você for fazer, de fato, um risoto, eu recomendo você substituir ou por carnaroli ou vialone nano, porque aí a gente entra num conceito de que a gente está fazendo um risoto. Eu costumo dizer assim: eu comi um risoto de arroz negro, então você não comeu risoto. Eu comi um risoto de quinoa, então não é risoto. O risoto que eu como vai no forno, então não é risoto. Porque risoto, ele tem essa característica desses três tipos de arrozes: ou arbóreo, ou carnaroli, ou o vialone nano, tá bom? E se eu não quiser usar os ovos para a receita? A alternativa de cremosidade, o risoto, pessoal, na verdade, a cremosidade vem em função da manteiga, tá? O que eu trouxe aqui hoje é uma fusão do molho carbonara para o risoto, mas na verdade o conceito de cremosidade do risoto é aquela boa manteiga, que no final vocês vão entender o processo que ele chama de mantecatura, que é manteiga, vai dar brilho e cremosidade, e o parmesão vai gerar o gosto salgado. Mais uma, hein? Qual é o segredo para o risoto ficar cremoso e não grudado? Pessoal, o segredo é cozinhar e prestar atenção na liberação de amido, tá? Ver o quanto ele incha, o quanto ele recebe de hidratação e sempre trabalhar a textura do grão, tá? A gente sabe que aquele ponto da colher que você levanta o arroz, vira o arroz, ele tem que cair, isso é essencial do começo do preparo até o final, porque isso é movimento do grão, tá bom? Agradeço as perguntas de vocês, claro, mandem sempre para o Help Chef que a gente responde sempre na prontidão. É isso aí, Sabor em Foco sempre na sua vida, trazendo dicas, curiosidades e, claro, muito amor à gastronomia. Obrigado, viu? Pessoal, voltando aqui, ó, nosso grão aqui, ele já deu uma boa inchada. Olha só que coisa linda de grão. Olha só isso aqui, ó. Olha só. Olha o teste da nossa colher de novo. E agora, qual que é o grande resultado dessa estrutura desse risoto?
Primeira coisa, vamos entender como é que está o grão internamente. Vou mostrar aqui para vocês. Eu tenho o grão aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar, tá? Eu vou pegar um grão. Vou pegar a minha pinça e vou quebrar o grão na metade, tá? E vou mostrar aqui para vocês. Vamos ver se a gente consegue chegar nesse ponto branco aqui, ó. Ó, aqui tem um pontinho branco que é o quê? É o amido ainda. Ou seja, o amido tá preservado. E o risoto é isso que a gente faz. A gente preserva o amido, tá? Não posso liberar completamente todo esse amido, ok? Olha só que textura incrível. Agora a gente vai para a prova, que é muito importante. Vou pegar um grão e vou provar para ver como tá a textura do grão, tá? Deixa eu ver. Ainda ele tá cru, tá? Mas daqui a pouquinho esse risoto vai ficar prontinho, saboroso, delicioso e incrível sempre, claro, Sabor em Foco. Voltamos aos comerciais daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Pessoal, voltamos ao Sabor em Foco e eu vou falar para vocês que o aroma aqui dessa frigideira tá deliciosa. E olha, daqui a pouquinho a gente vai finalizar esse risoto. Vocês vão ver que delícia que vai ficar. Olha só, primeiro vamos ver, olha o tamanho desse grão. Olha isso aqui, olha que coisa linda. Teste de movimento, olha só, colherzinha zerada, ó. Ó aqui, ó. Certo? Então agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou trazer um pouquinho mais só de caldo, tá? O meu grão ele já triplicou, o máximo que ele pode. Agora eu vou trazer um pouquinho mais de hidratação, ok? E agora a gente vai trabalhar o nosso protagonista, que nada mais é do que o nosso carbonara, tá? O que eu vou fazer? Ó, eu coloquei o bacon, lembra que eu fritei o bacon na panela, um pouquinho de gordura, e sobra um pouquinho de gordura, ó, tá? A gente tem um pouquinho aqui de gordura pra gente ter esse resultado aí de sabor. Aí eu tenho minhas gemas de ovo, que eu vou pegar meu parmesão e vou ralar aqui, ó, esse parmesão em cima da gema de ovo. Olha só, hein? Olha que delícia. Maravilha. Vou só... Aqui é olho no gato, tudo no peixe, hein, pessoal? A gente vai ter que cuidar mesmo, porque risoto, ele é um prato extremamente característico de técnica, né? Que envolve muito cuidado, tá? Então, assim, é um prato também que ele não é tão rápido de ser feito. Então, eu recomendo que você tenha um pouco de paciência, tá? Embora a cozinha tenha que ter paciência, porque é o tempo do ingrediente, não é o seu tempo, tá? E aí a gente consegue ter bons resultados, ok? Então, já tenho aqui o meu parmesão, vou pegar o meu fouetzinho aqui, ó, e a gente vai fazer uma misturinha de queijo e gema de ovo, tá? Olha aqui, ó. Queijo, gema de ovo. Vamos colocar essa gordurinha aqui, ó, junto do bacon, junto com um pouquinho de gordura, tá? Eu gosto de colocar um pouquinho de gordura justamente pelo fato para facilitar o processo aqui do nosso risoto, tá? E agora, o que a gente vai fazer? Primeiro, eu já tenho o processo aqui de fritura, de deglaçagem, hidratação, e agora vai entrar o processo de pré-finalização. No risoto, sempre vai ter a pré-finalização, que seria o quê? O ingrediente protagonista. Então, um exemplo, eu vou fazer um risoto de pera com gorgonzola, né? Eu vou fazer as 3 etapas que eu falei, que é fritura, deglaçagem e hidratação, e depois disso, depois que o grão inchar, depois que ele tiver movimento, depois que ele tiver na textura certa, aí eu entro com pera, gorgonzola, tá?
Se for risoto de camarão, entro com o meu camarão já fritinho, caramelizado. Risoto de carne seca, já entro com a carne seca, enfim. Então o processo de protagonismo ele vai entrar na pré-finalização, porque a finalização do risoto entra a técnica chamada de mantecatura, né? O nome já fala manteiga e parmesão, tá? Que nada mais é do que manteiga, brilho e cremosidade, e o parmesão vai gerar aquele gosto salgado delicioso, tá bom? Então aqui, o que a gente vai fazer? Já tenho os resultados que eu quero. Eu vou pegar um pouquinho da água do cozimento, aqui ó, e vou trazer para cá. E a gente vai incorporar isso aqui, ó. Incorporei, tá? Olha aqui, ó. Olha que interessante, ok? E agora eu venho e acrescento no arroz. E agora eu abaixo um pouco o fogo. E agora eu vou trazer aquela cremosidade que o carbonara precisa, tá? Ou seja, eu preciso cozinhar a gema de ovo, tá? Isso aqui é uma técnica na cozinha que a gente chama de liaison, tá? Ou seja, a gema de ovo, ela não vai estar crua, tá? Ela vai estar cozida por conta da temperatura, ok? Olha só, olha a textura que fica esse risoto. Olha aqui, ó. Olha só, olha a cremosidade dele, tá? E agora eu entro, tá? Já tenho aqui a minha gema de ovo. Vou hidratar mais um pouquinho, que é muito importante essa hidratação. E vou vir com a minha, deixa eu pegar aqui, a minha manteiga, tá? Pedacinho de manteiga, opa, aqui. E essa manteiga eu vou deixar derreter nesse arroz, tá? Olha só, olha que coisa linda isso aqui. E olha o movimento desse grão. Olha isso, olha que interessante. Eu vou entrar com parmesão. Eu estou usando o grana padano, tá, pessoal? Mas se você quiser usar um parmigiano reggiano ou um tipo parmesão, pecorino, fica ao seu critério, tá? É que o grana padano ele é bem característico para risoto. O gosto salgado dele é muito bom, tá? Você pode ver que eu não acrescento sal de forma alguma, que eu puxo o gosto salgado do próprio parmesão, tá? Então realmente a gente abusa mesmo do queijo, ok? Olha que coisa linda, olha esse movimento, ó, inicial e final, ó. Ó o que eu falei para vocês, ó. É giro de colher mesmo, ó. Olha isso, ó. Tá? E o nosso risoto ele tá quase pronto. E eu vou falar para vocês que todo risoto, pessoal, tem que passar pelo teste do prato. Por quê? O que acontece? Quando a gente sabe que ele tem movimento, que ele tá com movimento, ele precisa passar por um teste aí que é super simples. Vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar um pratinho, ó. Vou colocar o arroz no centro, tá? E o arroz, ó, ele tem que ir percorrendo o prato. Olha só, olha aqui, ó. Isso quer dizer que ele tá com o quê? Com um movimento, tá? Olha aqui, ó. Se você coloca o arroz no prato e ele gruda, ele não faz esse movimento, quer dizer também que ele já aglutinou também, tá? Então aqui, ó, nosso risoto, ele já tá praticamente pronto. Vou colocar um pouquinho do bacon, não tudo, porque eu vou deixar para decorar. Olha que coisa linda, olha isso. Olha só a textura desse arroz. Teste de volume, de velocidade. Teste de movimento, olha lá, ó, início ao final. E o importante desse risoto é a técnica do carbonara. O que seria a técnica do carbonara? É a estrutura de que o ovo, na verdade, ele não flocou, tá? Ele cozinhou por completo, tá?
Olha o movimento desse risoto aqui, ó. Olha isso, ó. Olha a cremosidade por conta da gema de ovo, tá? Não tem nada de pedaços de ovo, flocos de ovo. Isso é muito importante para o molho carbonara. No risoto, então, a complexidade é um pouco maior por conta da concentração de calor residual, tá? Mas olha só que incrível. Vamos empratar esse risoto, tá? Eu vou deixar aqui esses elementos e agora a gente vai fazer um empratamento bem bonito desse arroz. Eu tenho aqui meu pratinho, aqui ó, olha que delícia, olha aqui, olha só isso aqui, quem gosta é uma delícia, olha o movimento dele, ó, olha aqui, olha como ele espalha, olha isso, aqui, vamos colocar o nosso broto de alfafa. Esse brotinho de alfafa, ele já é higienizado, tá? A gente passa ele na água, deixa ele sequinho. E agora a gente entra com aquela crosta que eu fiz de parmesão inicial, lembra? Junto com o bacon, na mesma panela, dois preparos, na mesma panela, é claro, salmon cock para ter essa aplicação, né? Então aqui, ó, a gente coloca o nosso grana padano e o principal, que para ser caracterizado de carbonara é isso aqui, ó, essa pimenta preta que vai criar aquele carbone que a gente fala, aquele carvão no risoto, que vai dar um toque incrível de pimenta. Olha só, olha que coisa linda, olha isso aqui. Olha que magia isso aqui, ó. Olha só. E tem que abusar mesmo, porque esse carbone tem que estar característico nesse risoto, tá? E um fiozinho de azeite, só para dar aquele toquezinho delicioso. E olha isso aqui, pessoal. Olha esse risoto. Dá uma olhada. Olha que lindo, olha o movimento dele, olha isso aqui. Simples de fazer, só tem que seguir algumas técnicas, que aí a gente sabe que aí não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Olha aqui, ó, o que a gente finalizou, o mesmo movimento de colher que eu falei para vocês, inicial e final, ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. E com detalhe, hein? Com gema de ovo, parmesão, densidade de gordura bem diferente e com certeza esse risoto vai estar incrível. E sabe o que é melhor de um risoto? O pessoal aqui da cozinha, o pessoal aqui da produção não vai me deixar mentir. É o dia seguinte. Sabe por quê? Que ele vira um bolinho de arroz italiano chamado arancini, que é absurdamente incrível. Primeiro, que eu não preciso de textura nenhuma para modelagem. O próprio amido do arroz faz esse papel, deixa ele extremamente aprisionado naquela textura deliciosa e, claro, com sabor e potência também por conta do que? Do dia seguinte, da refrigeração, que é muito importante a refrigeração para o conceito deste arroz carbonara, tá? Então, assim, fiquem ligados, a receita vocês vão ter, tudo direitinho, modo de preparo, e não deixem de seguir @cassio.prados, dicas incríveis. De sexta-feira a gente tem o Sextou com o Chefe, que são receitas deliciosas para vocês, claro, da rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. E agora a gente vai provar esse risoto carbonara. Vamos pegar um talher aqui, ó. E eu vou provar essa delícia. Olha só, coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. E olha o movimento dele, ó. Ó a cremosidade dele, ó. Olha isso. Ó. Vou pegar com bacon aqui, ó. Que
delícia, hein? Incrível. Olha, esse arroz em pó de feijão é incrível, realmente, a textura dele, o grão, fica incrível. Gema de ovo, o alecrim que eu coloquei do caldo, deu uma potência incrível, o bacon, gordura, enfim. Então, um prato maravilhoso que com certeza vocês vão adorar, tá? Vamos provar de novo aqui, ó, que merece, né? Que vale sempre o segundo convite, não o primeiro. Muito bom mesmo. Pessoal, olha, esse programa foi especial porque essa receita eu trouxe do fundo do meu coração com um diferencial bem grande, claro, sempre focando no sabor em foco, tá bom? Vou ficando por aqui. Rede Vivax, a TV que mais cresce no Brasil. Sigam o perfil no Instagram, @RedeVivaxOficial, @Cassio.Prados, e agradeço a todos esses parceiros, Granarolo, VUP, que é a distribuidora que mais cresce no Brasil, que chega todos os ingredientes para o dia a dia do seu bar, restaurante, hotel, motel, seja o serviço de alimentação que for. A Galo, eu agradeço, minha querida Moncoque, claro, e a todos vocês que fazem esse programa ser incrível. Beijão para vocês. Tchau, tchau.